Às 23h30 horário local, operadores de radar poloneses viram algo que nenhuma equipe da OTAN jamais tinha visto antes. 19 trajetórias separadas cruzando da Bielorrússia em sequência apertada. Cada uma voava baixo, devagar e em silêncio, rente à linha das árvores a menos de 200 metros, no radar pareciam mosquitos. Na realidade, eram drones de fabricação russa indo direto para o espaço aéreo da OTAN. Em poucos minutos, alertas de decolagem de emergência ecoaram pelo leste da Polônia, pilotos de F-16 correram para seus caças e as equipes dos Patriots encaixaram os lançadores em posição. Perto de Lublin, celulares vibraram com alertas de emergência enquanto sirenes cortavam a noite. Mas aqui está o detalhe. Esses não eram apenas invasores, eram iscas e ao atirar neles, a Polônia cairia direto na armadilha de Moscou, ou pelo menos era isso que o Kremlin pensava. Pelas próximas 7 horas, cada sinal de radar, cada lançamento de míssil, cada drone interceptado seria catalogado, analisado e transmitido pelo Comando Integrado da OTAN. Ao amanhecer, a Polônia havia feito algo que nenhum aliado jamais tentou: derrubar drones russos dentro do território da OTAN. O problema foi que, em vez de intimidar a OTAN, Moscou acabou de cometer o maior erro da guerra. Os primeiros sinais apareceram no setor leste da Polônia, perto de Wierki, na região de Lublin. As assinaturas de radar eram irregulares, pequenas para aeronaves tripuladas e lentas para mísseis de cruzeiro. A princípio, os operadores acharam que era apenas interferência do clima, mas então os rastros se multiplicaram. 3, 6, 9... À meia-noite já eram 19... As ordens vieram rápido: decolar, decolar, decolar. Em poucos minutos, caças F-16C Fighting Falcon rugiram na pista da base aérea de Kruzinski. A missão deles era identificar, seguir e, se autorizado, engajar. Estes são os caças de linha de frente da Polônia, armados com mísseis AIM-120 AMRAAM e Sidewinder, mas contra drones de baixa velocidade é como usar uma marreta para matar moscas. Por isso, as unidades terrestres eram essenciais. As baterias Patriot próximas a Lublin ficaram em alerta máximo. Os operadores ajustaram seus radares para modos de busca em baixa altitude, caçando drones que voavam a cerca de 150 km por hora, passando rente ao topo das árvores. Sistemas POP-RAD de curto alcance em veículos blindados foram colocados em pontos de estrangulamento na rota provável de voo. Cada veículo carrega 4 mísseis Grom teleguiados por calor, projetados exatamente para esse tipo de ameaça baixa e lenta. Dentro do Centro de Comando de Defesa Aérea da Polônia, a tensão aumentava. O sistema integrado de radares da OTAN mostrava os drones cruzando profundamente o centro da Polônia. Isso não era uma provocação na fronteira, era uma penetração deliberada. Segundo autoridades polonesas, unidades de guerra eletrônica foram ativadas para bloquear sinais de GPS dos drones. O objetivo era forçá-los a cair antes de chegarem às áreas urbanas. Ao mesmo tempo, as autoridades civis emitiram NOTAMs, restrições temporárias de voo sobre Lublin e Urzeszał. Todo operador sabia que as regras de engajamento eram rígidas. Eles tinham que confirmar os alvos, evitar aeronaves civis e acompanhar cada incursão passo a passo. Mas com 19 intrusos dentro do espaço aéreo da OTAN, hesitar não era uma opção. A primeira ordem de interceptação estava prestes a ser dada. Às 0h47, o primeiro míssil polonês riscou o céu. Um interceptador Patriot PAC-3 deixou seu lançador perto de Lublin com um estrondo, travando a mira em um drone quase invisível no radar. Segundos depois, o contato desapareceu. A batalha havia começado e, nas 6 horas seguintes, a guerra aérea se desenrolou em câmera lenta. Um por um, os 19 invasores foram caçados, rastreados e eliminados. Alguns foram derrubados por mísseis terra-ar, espalhando destroços pelos campos. Outros perderam contato e caíram quando os bloqueadores poloneses cortaram seus sinais de GPS. Ao amanhecer, o Ministério da Defesa confirmou pelo menos 19 drones neutralizados. Fontes da OTAN estimaram o número em cerca de 23. Cada confronto seguiu regras rígidas. Os F-16 poloneses faziam escolta, mas raramente atiravam. Em vez disso, eles cercavam os drones, fornecendo coordenadas precisas para as baterias em terra.
Isso não foi um combate aéreo, foi uma partida de xadrez, travada com radar, links de dados e munições cuidadosamente racionadas. Testemunhas próximas a Hiriki relataram ouvir lançamentos estrondosos, seguidos por impactos distantes. Para os civis, foi caos, sirenes, alertas e o som de jatos rasgando o céu acima. Para os operadores da rede de defesa aérea, foi uma execução controlada. O que tornou a operação única não foi o número de abates, mas onde aconteceu. Cada interceptação ocorreu dentro do espaço aéreo da OTAN. O artigo 5 não foi invocado. Isso não foi um ataque armado, mas o simbolismo era inconfundível. A Rússia havia cruzado o limite e a Polônia respondeu com fogo real. Às 6h45, o último sinal de drone sumiu dos radares dos operadores, que respiraram aliviados pela primeira vez em 7 horas durante toda a noite. A Polônia havia feito algo histórico, o maior abate defensivo de aeronaves hostis em território da OTAN desde a fundação da aliança. A pressão diplomática veio após as ações militares. Londres convocou o embaixador russo, exigindo uma explicação pela violação. O secretário-geral da OTAN condenou a incursão como uma provocação em larga escala. Até aliados distantes da Polônia, como Canadá e Noruega, prometeram reforçar a região com recursos adicionais de vigilância. Para Moscou, o que pode ter começado como um teste das brechas da OTAN, agora havia provocado exatamente o que mais temia: integração mais rígida, implantações mais rápidas e mais poder de fogo no flanco ocidental da Rússia. E enquanto diplomatas trocavam palavras duras, analistas começaram a fazer uma pergunta diferente. O que exatamente o Kremlin achava que estava conseguindo ao enviar aqueles drones para a Polônia? Para Moscou, 19 drones entrando no espaço aéreo polonês pode ter parecido um movimento inteligente. Plataformas baratas e descartáveis, risco limitado, máxima perturbação. Se um ou dois conseguissem passar e abalassem os nervos da OTAN, o Kremlin poderia observar o desenrolar dos acontecimentos a um custo mínimo. Veículos russos disseram que a incursão foi acidental, sugerindo que drones erraram a rota ao mirar na Ucrânia, mas autoridades polonesas negaram essa hipótese. Em poucas horas, as rotas de voo mostraram uma penetração deliberada, linhas retas, horários coordenados e velocidades sincronizadas. Isso não foi um erro de navegação, foi um teste de resistência. Analistas apontam dois possíveis objetivos. Primeiro, medir o tempo de reação da OTAN. Quão rápido a Polônia poderia agir, quão rapidamente a aliança poderia se reunir. Segundo, criar dúvida entre os civis, fazer com que o leste da Polônia se sinta tão vulnerável quanto Kharkiv ou Odessa. Mas a aposta saiu pela culatra. Em vez de hesitação, a OTAN agiu mais rápido do que o esperado. O Sentinela Oriental trouxe caças aliados em 24 horas. As consultas do artigo 4 unificaram, não dividiram. A aliança que a Rússia apresentou como uma demonstração de força expôs sua própria fraqueza. Drones foram neutralizados, assinaturas foram capturadas e o incidente deu à OTAN mais informações do que Moscou poderia imaginar. O Kremlin queria intimidar, mas, em vez disso, deu à Polônia a chance de demonstrar competência em fogo real contra uma ameaça do mundo real. E pior ainda para Moscou, toda a aliança agora estava observando, aprendendo e se adaptando. O que levanta uma questão maior: como exatamente a Polônia e a OTAN transformaram um enxame de drones em uma oportunidade de aprendizado? Neutralizar 19 drones em uma noite não foi sorte, foi defesa em camadas, funcionando exatamente como planejado. A rede de radares da Polônia começa com radares de alerta antecipado de longo alcance, enormes antenas capazes de detectar bombardeiros em alta altitude a centenas de quilômetros. Mas drones são um problema diferente, eles voam baixo, devagar e são pequenos, se escondendo no ruído do solo. Para combater isso, a Polônia conta com radares sobrepostos, incluindo sistemas móveis de baixa altitude como o SOLA e o NUR, ou NUR-22. Esses se especializam em detectar pequenos retornos contra florestas, colinas e até mesmo o horizonte das cidades. Após a detecção, o rastreamento é transferido para a rede de comando da OTAN, o sistema AWACS, que sobrevoa a Europa Central. Uniram as imagens, fornecendo dados em tempo real às equipes polonesas e aos caças aliados. Isso fazia com que todos os operadores, de comandantes de bateria Patriot a pilotos de Typhoon da Força Aérea Real, vissem o mesmo quadro aéreo comum.
A guerra eletrônica adicionou mais uma camada. Bloqueadores poloneses e da OTAN interromperam o GPS e os links de comunicação dos drones, forçando alguns a caírem ou a derivarem sem causar danos, fora de rota. Ao contrário dos mísseis, o bloqueio consome apenas eletricidade, mas fornece informações valiosas. Cada sinal interrompido revela frequências, modulação e protocolos de controle. E então vem o poder de fogo, Patriots para ameaças de alto valor, lançadores Pop-Rad de curto alcance para drones que voam rente às copas das árvores. Até F-16S com sensores infravermelhos podiam confirmar visualmente os alvos antes das equipes em terra atirarem. Cada drone interceptado não era apenas uma baixa, era um teste ao vivo do manual da OTAN e os resultados seriam valiosos para o setor de inteligência da Polônia e da OTAN. Os destroços espalhados por campos e florestas não eram apenas entulho, eram um tesouro. Cada drone recuperado carrega pistas, placas de circuito, antenas, chips de navegação, até mesmo a tinta. O Fusion contava uma história sobre onde foi construído, como foi modificado e quais unidades o lançaram. As assinaturas eletrônicas eram ainda mais importantes. Durante a noite, os sensores da OTAN registraram cada frequência de rádio, cada transmissão em rajada, cada aperto de mão de controle entre os drones e seus operadores. Esses dados agora alimentam bibliotecas de ameaças, permitindo que futuras intrusões sejam identificadas mais rapidamente e bloqueadas de forma mais eficaz. Perfis térmicos também foram capturados. Câmeras infravermelhas nos F-16 e sensores em solo registraram as assinaturas térmicas únicas dos motores e dos escapamentos. Uma vez armazenados, esses padrões podem ser reconhecidos instantaneamente pelos sistemas da OTAN, do Báltico ao Mar Negro. Não foi a primeira vez que um adversário entregou acidentalmente segredos valiosos. No Mar do Sul da China, pilotos chineses já revelaram frequências de radar enquanto faziam manobras contra helicópteros dos Estados Unidos no Mar Vermelho. Barcos, HOTAS, expuseram códigos de comunicação durante ataques em enxame fracassados. Moscou acabou de entrar para essa mesma lista. Os drones não só falharam em intimidar, como também fortaleceram justamente a aliança que deveriam desestabilizar. Ao amanhecer, o veredito era claro. A incursão de drones da Rússia saiu pela culatra. O que o Kremlin apresentou como uma provocação de baixo custo desencadeou uma resposta de alto valor. A Polônia não hesitou, a OTAN não se dividiu. Em vez disso, a aliança reforçou seu escudo, endureceu suas defesas e aprimorou sua inteligência. O grande erro não foram os drones cruzando para a Polônia, e sim assumir que a OTAN não aproveitaria a oportunidade para transformar provocação em preparação. O incidente na Polônia não aconteceu isoladamente. Nos últimos 2 anos, o flanco leste da OTAN tem presenciado uma sequência constante de violações do espaço aéreo e incursões de drones. Em 2023, fragmentos de drones russos caíram na Romênia durante ataques a portos ucranianos. Em 2024, VANs não identificados sobrevoaram a região do Báltico, levando a decolagens de emergência por caças Eurofighter alemães. Cada vez Moscou negou qualquer intenção, alegando que se tratava de desvio de navegação ou transbordamento do campo de batalha. Mas o padrão é claro: empurrar as fronteiras, testar as defesas, observar as reações. O enxame na Polônia simplesmente ampliou essa tática. Não era sobre atingir alvos, mas testar e medir determinação. A resposta da OTAN foi mais forte que qualquer negação de Moscou. Coordenação rápida, diplomacia unida e desdobramentos visíveis. A aliança não defendeu apenas os céus da Polônia, ela sinalizou para todas as capitais da Europa que as brechas que a Rússia continua procurando estão se fechando rapidamente. Então, aqui está a pergunta para você hoje. Se você estivesse sentado no centro de comando da Polônia naquela noite, com 19 drones hostis no radar, o que você faria? Você atira imediatamente ou espera e corre o risco de um passar despercebido? Deixe sua opinião nos comentários, pois não apenas os comandantes da OTAN debatem essa escolha. Obrigado por acompanhar nossa análise sobre interceptações de drones na Polônia. Se gostou da análise, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você vai receber distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda vai nos ajudar a trazer mais histórias reais, marítimas e militares à tona. É só clicar em Seja Membro na nossa página do canal e embarcar.
porque uma coisa é certa, essa não será a última vez que os céus da OTAN vão se iluminar com ameaças chegando. E quando isso acontecer, estaremos lá, explicando tudo para você. Até a próxima. E lembre-se, nunca subestime o mosquito no seu radar.